hoje, e eu quero ressaltar coisas importantes na caminhada da Luane. Vem para cá, Luane, deixa eu conversar com você um pouquinho. Mais uma vez, obrigado aí, pastor Ednei, pela lição de Escola Sabatina, pastor Adevaldo pelo suporte. Louvado seja Deus por isso. E aí, Luane, tudo bem? Tudo bem, pastor? Bom dia. Como é que você está? Tudo jóia? Estou aqui renovada hoje pela palavra que o pastor Godin ministrou. Foi uma bênção. E eu fiquei me perguntando assim, meu, será que o pastor Wagner ele tem noção dessa palavra quando a gente fala assim, não só eles, eu, mas todos falam para o Senhor assim, eu amo, eu te amo. Eu preciso do Senhor para ser feliz. Eu creio muito mais em Deus porque o Senhor existe. Você tem noção dessa palavra, do peso, da responsabilidade, da sinceridade? Porque é muito importante, é muito mesmo importante. Falando de mim, eu sou muito grata a Deus porque o Senhor existe, porque eu passei um tempo da minha caminhada buscando renovar, buscando voltar e eu não conseguia. E eu vou falar assim que não foi a Adventista que me trouxe de volta, foi a Sala 57. Tudo que eu estou conquistando agora de novo, a minha intimidade com Deus, o meu ministério, foi graças a Deus e a Sala 57. De Ontem verdade. nós, ontem nós conversamos e, ao término da nossa conversa, eu disse para você que eu amava você, que eu precisava de você para ser feliz, e que você é a parte visível de Deus, e eu creio mais em Deus porque você existe. Isso é verdade, Luane. Isso é verdade. Lembra quando Cristo disse assim, ó, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei? Não, o mandamento não era novo, não. É que havia sido esquecido. O Espírito sempre esteve disponível para a igreja. É que talvez a gente tenha deixado um pouquinho de lado isso e estamos recuperando de novo os trilhos, né? O amor de Deus, Luane, sempre foi a base do relacionamento humano. Porque a primeira coisa que eu tenho que, ao me relacionar com você, é o desejo de salvar a sua vida. Eu não posso esperar mais. Meu primeiro impulso ao me relacionar com qualquer pessoa é levar a salvação. Por isso, o amor incondicional é a base das relações. Só que, como o ardor evangelístico desapareceu quase do coração da igreja, esse amor perdeu o sentido. Então, eu só me relaciono com você se você me fizer o bem. Se você não me fizer, eu não me relaciono. Se eu tiver benefício, eu vou. Se não, se você me agradar, então isso precisa estar fora do nosso cardápio, sabe? Nós somos chamados para um outro nível. Aprendemos que comunhão, querida, é realmente parecer com Cristo e missão é quem eu sou. E tudo isso deriva dessas compreensões. Por isso eu creio no ensino. O ensino é fundamental. É bom ter você aqui, Luane. Você mora aonde, filha? Eu moro em São Miguel Paulista, São Miguel Paulista. aqui no Parque Santa Rita. Você é adventista há quanto tempo, filha? Eu sou adventista desde janeiro, batizada dia 1º de maio. Olha só. Então, você batizou 1º de maio, né? 1º de maio. E a gente tentou fazer seu batismo aqui, não foi? Na sala, mas não deu certo, alguma coisa, mas não tem nada não. A gente pode, a gente pode mostrar seu batismo agora para eles que estão assistindo conosco a sala. Eu vou Eita, mostrar. glória a Deus. Que maravilha, né? Uma bênção. Então, eu vou mostrar aqui algumas fotinhas para o pessoal conhecer um pouco a sua caminhada, do seu batismo, né? Deixa eu só fazer aqui uma coisinha antes para ficar aqui. Que legal. Mas ela foi convencida pelo Espírito Santo. É isso aqui. Eu quero mostrar isso. Olha só, queridos, o batismo da Luane aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Não veio ao vivo, mas vai vir hoje aqui, ó. É o batismo dela aqui, o dia que ela se entregou a Cristo. Mas ela foi convencida pelo Espírito Santo para tomar.
vida do Cordeiro, cumprindo a ordem, como ministro do Evangelho. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A Luane, meus queridos, ela tomou estudos bíblicos, o pessoal aqui da igreja, amizade, queridos demais da conta, mas ela teve certeza absoluta da sua decisão ao assistir à sala 57. Eu queria pedir para o pessoal que está aí na sala 57, vem aqui rapidão, para a gente tirar uma foto especial. Vem cá, rapidão, vem. Aí, as fotos foram essas aí, ó. Se a galera da igreja, daqui a pouco vamos conhecer a Sheila, que acompanha a Luane. Olha que bonito, ó, pós-batismo. Né? Aí o pastor batizando, a Luane com um pouquinho de frio. Né, Luane? Tava frio. Muito frio. Que legal, que bom, né? Que Foi uma bom que bênção. você Um dia tomou inesquecível. a sua decisão e hoje você está batizada, trabalhando para Jesus, Luane, levando o Trabalhando para Evangelho. Jesus, Amém. voltando a fazer o trabalho para esse Deus maravilhoso que a gente serve. Que bom, né, filha? Que bom, que maravilha. Fico muito contente com isso. Sheila, dá uma chegadinha aqui. Deixa eu falar com você, por gentileza. Bom dia, pastor Wagner. Bom dia, Sheila. Tudo jóia? Tudo bem. Fiquei aqui emocionada porque essa menina aí é uma bênção de Deus, é um presente que Deus colocou na minha vida. Ela não tem noção do amor que eu tenho por ela. E a sala 57, pastor Wagner, eu quero te agradecer primeiro ao Espírito Santo, a Deus, por ter inspirado, né, homens para iniciar essa sala, que ela é dirigida pelo Espírito Santo. E a Luane, ela tem sido uma bênção tão grande assim que a gente acolheu. Eu sou a mãe da fé na sala 57, pai da fé dela é o Serginho, né, que é o irmão nosso, professor de estudo, o número 1 da igreja, aquele que tem que ter fila para ter estudo bíblico com ele. E a Luane foi agraciada pelo estudo dele, só que o paizinho dele ficou na UTI com Covid, foi aquela coisa na família, e ele deu um tempinho nos estudos, e eu acolhi a Luane, porque eu vi ela toda linda na igreja, visitando, passando, e a gente, com esse senso de missão, quando a gente começa, eu até separei aqui o texto de Gálatas, que é o que faz parte, pastor Wagner, hoje da minha vida, que está em Gálatas 2:20. Logo, já não sou mais eu que vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver de agora, que eu tenho na carne, vivo pela fé do Filho de Deus, que me amou, e que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então, quando a gente tem esse senso de missão, que a gente entende que, como o pastor pregou agora, eu não sei se foi hoje ou ontem, que eu estava ouvindo que de nada vale nossa caminhada se a gente não estiver dentro da igreja cumprindo a missão. Então, eu vi a Luane ali passando e cumprimentei, e a princípio é Larissa, que ela vem de igreja pentecostal, mas ela estava ali na igreja devido a, acho que ela contou para o senhor de um namorado, né, que era de outra cidade, que era adventista, e falou que só ia casar com ela se ela fosse para a igreja. Eita, nós, menino, pensa, a camarada começou a namorar. Esse rapaz, ele começou sendo a bênção na vida da Luane. Aí ela procurou a igreja e foi lá na minha, lá no Jardim dos Ipês. Aí já procurou. Foi quando você se aproximou dela e fez o trabalho. Ela já estava tendo estudo com o Serginho, porque ela procurou a secretária. Você só substituiu o Serginho, né? Quando o Serginho ficou ali em off, porque ele concluiu os estudos com ela, aí eu vi que ela ficou
parada, né? Eu falei, não. E ela é minha vizinha. Quando eu descobri que eu desço 2 ruas, a Luane tá aqui. Eu vou andando aqui para casa dela, ela vem na minha. Aí quando eu Você, descobri que ela é minha vizinha, aí não teve como. Eu vocês convidei são, ela para fazer caminhada. vocês são amigas hoje? São amigas Ela hoje? é Andam minha juntas? vizinha. A gente é amiga dela vir na minha casa na hora que ela quer, eu ir na casa dela, a gente almoça junto. A Luane já pregou, ela já faz parte da minha equipe do Ministério da Mulher, já coloquei ela já ajuda. E a Luane já pregou, ela batizou em maio. A Luane já pregou na igreja 2 vezes. Esse sábado ela ia passar a lição, mas como a lição encerrou, e é o 13º sábado, a gente está presenteando ela com uma lição de professora, porque ela vai começar a ser professora, porque ela tem esse dom, pastor. E assim, esse amor pela Luane, eu vou te falar qual é esse tipo de amor. É um amor que eu aprendi aqui na sala desde setembro que eu entrei, que antes eu amava com aquele coraçãozinho que eu não faço mais, eu até tenho agonia dele quando eu vejo as pessoas fazendo, porque eu sempre abracei as minhas amizades com esse amor, e eu copiei um sermão do senhor que está lá quando o senhor fez na Europa, para o pessoal da Europa, que tem uns slides que fala, até te pedi, mas eu sei que sua vida é muito corrida, não viu minha mensagem, aí eu montei, minha filha montou os slides para mim, e eu fiz o verdadeiro amor, que é esse, e hoje eu amo com esse amor, então eu amo a Luane com esse amor, que vai ser um amor verdadeiro, que se tiver desentendimento a gente vai resolver, não vai ter mágoa, porque é o amor da cruz, é o amor de Deus. Então minhas amizades, por isso que eu li esse texto, hoje não sou mais eu que vive, mas Cristo vive em mim. Então eu só posso amar com o amor da cruz. E esse amor da cruz faz a gente se tornar um missionário, mesmo sem a gente intencionalmente. Porque quando eu me aproximei da Luane, eu não sei como, eu vi ela toda linda, porque ela é lindona, né? E ela passou na igreja com aquele salto, com aquele toda maravilhosa, e eu chamei ela e falei, aí no primeiro dia acho que a gente convidou ela para almoçar, alguma coisa já para enturmar. Aí que eu fui ficar sabendo, depois que ela mora perto da minha casa, então a gente é amiga sim, cuido da Luane, apresentei a sala e ela se apaixonou, pastor. Aí ela falou, eu quero me batizar, ligou para o pastor Wagner umas 300 vezes, queria se batizar em outra igreja. Vocês querem ver uma coisa? Sheila, segura aí. Querem ver uma coisa, queridos? Como é que estava ardendo tanto no coração da Sheila essa questão do batismo? Eu vou mostrar para vocês, ó. Deixa eu puxar aqui no... Olha só. Posso mostrar, né, Sheila? Pode, olha, eu nem sei olha ela me chamando. Pastor, pastor, ela me chamando, me chamando. Aí olha só o que ela diz aqui, ó. Olha que legal isso. Pastor, eu quero me batizar, eu quero me batizar, eu quero me batizar. Olha quantas vezes aqui, ó. Quantas vezes. A gente entrou em contato em alguma coisa que não deu certo. Aí, Luane, você... Eu só parei quando o senhor atendeu. Luane, o pastor Wagner tem que ser assim, aí ele vai ver que é urgente, aí ele vai atender. É verdade. Mas foi na hora que Deus quis, né, pastor? É isso. Na hora que Deus preparou, a forma como Deus preparou. O batismo dela foi lindo, lindo. Aí deu tempo da gente fazer camiseta. Foi uma benção. Foi lindo, lindo. Eu vou te contactar, fica aí que você vai entrar para orar comigo, porque por que eu chamei a Sheila antes, até mesmo de extrair alguns detalhes do testemunho da Luane, porque, queridos, escute uma coisa. Filhos, eles não se cuidam quando nascem. Você já viu alguma criança trocar a própria fralda? Já viu uma criança de colo tomar o próprio banho? Já viu uma criança de colo se alimentar sozinha? Não, é dependente, totalmente dependente, né? Então, esse trabalho da Sheila, próximo a Luane, no antes e no depois, é fundamental para a maturação do novo converso. Nós não podemos apenas batizar as pessoas e achar que esta é a parte que deveríamos cumprir. É como se eu só batizo e não cuido, posteriormente, para o amadurecimento, no processo de discipulado e pastoreio, eu coloco uma criança no mundo e deixo sem pai e sem mãe. Então, por que eu chamei a Sheila aqui?
Eu não tinha conversado com a Sheila ainda, a gente acho que se viu numa ligação apenas nesse período que a Loiane ia batizar, que a Luane ia batizar, que não deu certinho. Mas por que eu a chamei aqui? Porque é fundamental que haja acompanhamento pós-batismo, inserção nas atividades. Já pregou 2 vezes, vai ganhar uma lição de professor, vai ser professora, vai ministrando, está levando para fora para dar estudo bíblico. A criança precisa crescer num formato ativo, não tão dependente do templo. Nós temos uma grande massa de irmãos que amam o templo, e quando pensam em ir para a casa de pessoas para salvar a vida lá na casa, sofrem extrema dificuldade para isso. Por quê? Porque quando nascem, não são colocadas num processo posterior que amadureça essa pessoa fora, na missão, abrindo portas, indo na casa, dando banho em pessoas, cuidando de outros. Lá, a gente se acostuma com o templo. Então, nós temos que fazer as 2 coisas, trazer para o templo, amadurecer e provocar o envio, acompanhando como a Sheila está fazendo. Muito bem. Esclarecendo isso, Luane, você era membro de uma outra denominação, né? Você era casada, sofreu algumas dificuldades no casamento e você ficou meio frágil na fé, né? Por causa disso. Fiquei. Eu estava na igreja, a gente era linha de frente, e aí, diante de tudo que aconteceu, eu fiquei sem chão. Não conseguia firmar, não consegui permanecer assim, firme. Eu era tão perdida assim do mundo, porque eu vivia aquela palavra que diz assim, que quando você se encontra no mundo, então você perde sua vida. Mas quando você se perde em Deus, você encontra. E eu me encontrei, eu era tão feliz diante das coisas que eu fazia, diante do tempo, eu não me importava com o que estava acontecendo no mundo, eu não sabia quem era cantor da atualidade, quem estava fazendo sucesso, não sabia nada disso, eu era totalmente centrada nas coisas de Deus. E cuidava de vidas, e era tão maravilhoso, assim, quando a gente ganha uma vida para Jesus, a gente quer mostrar a vida, pastor, olha o que eu ganhei, olha o que eu consegui trazer, olha quem veio para a igreja. Então, essa é a verdadeira alegria do cristão, quando você encontra uma vida e ganha uma vida para Jesus, isso é uma felicidade que não tem preço, que não tem como explicar, é melhor do que ganhar, eu acredito que é melhor ganhar do que ganhar na Mega Sena, ganhar muito dinheiro, assim, comprar algo material, porque é uma felicidade que não passa, e ela só acumula quando você vai conquistando mais. Você estava vivendo isso lá na igreja, que você fazia parte, era casada e sofreu alguns danos dentro do casamento, nós vamos entrar nesses detalhes, e você vivia essa expectativa, né, Loane? Loane, eu tenho uma amiga chamada Loiane, estou te chamando de Loiane. Você vivia isso, né? Você ainda tem, Loane, algo que eu gosto muito, eu pessoalmente gosto muito, você ainda tem a linguagem pentecostal. Eu gosto disso. É a minha essência, pastor. É muito interessante. Eu tava vendo uma entrevista de um garotinho de poucos anos que havia sido espancado pelo padrasto, e o repórter perguntou assim, quem fez isso? Ele disse, foi o meu padrasto, ele me bateu, o moleque todo marcadinho, assim, pelas lapadas que ele tomou. E aí ele perguntou, e o que você sente pelo seu padrasto? Ele disse, eu não sinto ódio dele não, porque ele fez isso comigo porque ele não conhece Jesus ainda. Olha só que coisa extraordinária, né? Uma criança, queridos, que isso foi surrada. E aí o repórter, meio sem palavras, porque esperava outra coisa, aí o repórter perguntou assim, e você, como é que tá? Ele disse, tio, eu tô na bênção. Esta linguagem, né? Eu ganhei uma vida. A Luana está dizendo que a alegria dela era ganhar uma vida e apresentar, olha aqui a vida que eu ganhei. Os pentecostais, os nossos irmãos pentecostais, eles vibram com isso. Eu acho que a gente tem que olhar para eles e aprender essas coisas. Eu fazia um caderninho de oração, anotava o nome completo, data de nascimento, por quem eu queria ganhar para Jesus, e orava e chorava. Esse batismo que o Senhor falava era o que eu fazia.
Eu chorava por essas vidas, e quando eu conseguia levar para a igreja, nossa, era uma alegria, era uma vitória muito grande. Acho que nesse tempo, as minhas dores era por vidas, era por pessoas. E hoje, assim, depois que aconteceu essas coisas na minha vida, eu passei 10 anos assim afastada, e eu chorava por minhas dores, e eu não achava justo, porque eu falei assim, Senhor, por que isso foi arrancado de mim? Eu quero voltar, era feliz quando eu fazia isso, hoje não era. Engraçado, pastor, que eu orava para Deus me levar, porque minha vida não tinha mais sentido viver sem servir a Deus, sem conseguir permanecer. Eu cheguei a fazer seguro de vida porque eu estava pronto para morrer. E eu não orava que eu não ia fazer besteira, mas eu orava, Senhor, me leva, eu não quero mais ficar aqui, se não for para me fazer isso, eu não quero mais viver, eu estou pronta, pode me levar. Lone, Teve um... você estava vivendo uma experiência linda, que o mundo nem estava na sua... Você nem sabia o que estava acontecendo lá fora. Tamanha era a sua imersão na experiência cristã, e especialmente na salvação de vidas, né? Muito legal isso, muito lindo isso. Aí você sofre o dano do casamento e você fica frágil, um pé na igreja e um pé no mundo. Quando você fala que você falou igual Raimundo, né? Um pé na igreja, outro no Estava mundo. de Raimundo, um pé na igreja e outro no mundo. Achei engraçada essa expressão. Desculpem os Raimundos, eu não tem nada a ver, isso é só É jargão mesmo. popular, né? Eu tô coitado dos Raimundos, né? Não pode mesmo acontecer isso. Então, veja, você se sentia mal porque você não chorava mais pelas vidas. Não, Você sentia falta de estar trabalhando para Deus. Coisa linda isso. eu chorava por isso, só que eu por estar assim nessa situação, eu comecei a fazer coisas assim que não era de agradar a Deus, e eu me sentia mal, eu me sentia culpada porque eu sabia que estava errada, eu sabia que não deveria fazer, mas eu fazia, e, e teve um dia em que eu estava na minha casa sozinha assistindo um filme, e aquela culpa, e aí eu falei assim, então tá bom, então vamos conversar, vamos conversar. Aí eu convidei Deus para sentar na minha sala. Eu arrumei o sofá da minha sala, organizei 3 almofadinha, eu coloquei no meio, falei assim, senta aqui, Pai. Aí coloquei do lado direito, senta aqui, Jesus. E do lado esquerdo, falei, senta aqui, Espírito Santo. E eu coloquei uma almofadinha no chão e falei, vamos conversar. E aí comecei a falar, olha, eu não acho que eu estou fazendo, estou errada, a culpa de tudo isso que está acontecendo não é minha, não foi eu que escolhi fazer isso, não foi eu que fui arrancada, não fui eu que fiz nada disso. Então eu não estou fazendo nada com ninguém, eu estou fazendo comigo mesmo, o corpo é meu, e não estou fazendo nada com ninguém. Não acho que isso é pecado, não, porque a Bíblia não fala claramente sobre isso. E comecei a justificar, comecei a falar. E aí, quando eu acabei de falar, eu ouvi a vozinha dele me dizendo assim, não é que o que você faz é pecado, mas é que quando você faz isso, você entristece o meu coração. E naquele momento, eu fui tomada por um amor tão grande, assim, aquele amor que o Espírito Santo que convence que você está errada, sem te acusar, sem te apedrejar, como as pessoas fazem, como a gente faz. E aí eu caí num arrependimento, comecei a chorar e falei assim, então tá bom, se eu estou te entristecendo, então eu não vou fazer mais. E aí eu orei, chorei. Aí eu levantei porque fui tomada por uma alegria também. E aí eu comecei a dançar na minha sala, cantar para eles. E, e aí eu, tipo, um momento de lucidez, assim, eu falei assim, até parece que ele está sentado aqui na minha sala, até parece, né? Aí Luane, eu voltei, oi. Luane, segura. Você triste, está assistindo um filme, ouve Deus falar, e você decide bater um papo com Deus. Você acha que isso é possível, querido? Ela senta, coloca 3 almofadas em pé, uma é a almofada do Espírito Santo. Ela convida o Espírito Santo para sentar com ela.
coloca Deus, o Pai, no centro e o Espírito Santo à direita. Diz, vamos conversar. E ela começa, como o pastor Cimei disse, ela começa a confrontar Deus, literalmente, como a gente acabou de aprender aqui. E ela começa a conversar e foi tomada de um amor muito grande, de arrependimento. Na igreja que ela fazia parte, há o ministério da dança. Eles dançam como manifestação de adoração. E aí ela, tomada desse amor, se levanta e adora a Deus dançando e glorificando a Deus. E aí você vai saindo, ou você, como é que é essa questão da lucidez? O que passou pela sua cabeça aí? Porque você tá assim, você começa a acreditar que você tá dançando para Deus, que Deus tá te vendo ali, que você começa a cantar para ele, adorar. E de repente, assim, quando você olha para o sofá, o sofá tá vazio, você fala, até parece que ele está sentado aqui na minha sala. E aí eu voltei ali pro chão e eu continuei a oração. Eu falei assim, então eu vou ler a Bíblia, né, agora. E aí eu falei assim, eu vou ler o livro de Isaías. E quando eu abri a minha Bíblia, era uma Bíblia da mulher e tinha várias colocações, né? Alguns textinhos que a pessoa que criou colocava. E aí ela colocou assim, quando eu abri, ela dei de cara que esse textinho que diz assim, conversar com Deus é tão simples como se você estivesse conversando com sua melhor amiga. E aí aquilo foi muito legal, porque eu tinha acabado de falar, até parece que ele está aqui me ouvindo, né? E aí eu comecei a ler o livro de Isaías, o primeiro capítulo, e dizia mais ou menos sobre isso, né? Sobre o pecado, sobre manchar, sobre o sangue escarlate. E aí uma passagem diz assim também, que se ouvires e me obedeceres, comerás o melhor dessa terra. E aí eu orei, eu chorei em cima disso, pedi perdão, me arrependi, e depois eu terminei a minha oração, falei amém, e saí da sala. Eu fui para o escritório da minha casa. Tinha um escritório Peraí, aqui na entrada. Loane, você colocou as 3 almofadas no seu sofá e sentou no chão, é isso? E as 3 almofadas você colocou apoiadas no encosto do sofá, certo? As 3 É, almofadinhas em pé. Isso que eu estou falando é importante para você entender o que eu vou dizer depois que ela contar o que aconteceu. Você adora a Deus, se arrepende e aí você sai. Quando você sai, o que acontece? aí eu saí, eu sentei no escritório e quando eu ia ligar o computador, eu ouvi uma vozinha dizendo para mim assim: você convidou a gente para sentar na sua sala, saiu e nem se despediu. Aí eu voltei correndo para a sala, voltei correndo e quando eu voltei, as 3 almofadinhas que estavam em pé, as 3 estavam deitadas. E aí eu fiquei assim, meu Deus, eu estava aqui mesmo. E quem sou eu para que o Senhor sente, para que o Senhor se senta na minha sala para conversar comigo, para me ouvir diante de tantas coisas que eu tenho feito, diante de tantas coisas que eu fiz, tão suja, tão imunda, e o Senhor ainda veio aqui e provar o seu amor. Eu nunca tive dúvida do amor de Deus pela minha vida, mesmo eu afastada. Eu sempre vi a mão de Deus cuidando de mim nos detalhes. Muitos momentos da minha vida eu tentava voltar e eu não conseguia permanecer em nenhuma igreja. Depois disso, eu passei a frequentar várias igrejas, eu ia em várias igrejas, eu não queria ser nada, eu só queria ficar quietinha, ouvindo a palavra de Deus para me fortalecer. E teve um dia que eu estava no carro, isso eu não te contei, eu estava no carro e eu estava dirigindo, acho que numa avenida que é a Anhangamelo, tem uma parte dela que ela é bem comprida e reta. Até onde dá para ver, parece um horizonte, assim, é reta. E eu estava ali ouvindo um louvor, e aí eu falei, Senhor, eu não estou conseguindo ficar na sua presença, eu não estou conseguindo, Senhor, o que está acontecendo comigo? Senhor, me leva antes que eu me perca, me leva. E o Senhor perguntou da minha filha, assim, mas e a sua filha? Aí eu falei assim para ele, a minha filha tem o pai dela, tem a minha irmã. Aí ele falou assim, eu não dei ela para o pai dela, eu dei ela para você, porque eu orava desde não era nem crente, eu orava para Deus me dar uma filha, e o nome dela ia ser Eduarda. E aí, quando eu casei, que eu me converti, aí eu fui para a igreja, eu comecei a orar pela Eduarda, aí eu comecei a orar, e teve um tempo
que eu não conseguia ficar grávida, era muitos cistos no ovário, era muitas coisas no meu corpo, e eu não conseguia ficar grávida de jeito nenhum. Então eu comecei a orar sem cessar. E teve um dia que eu sabia que eu tinha ficado grávida. Então agora eu fiquei grávida, eu tenho certeza que eu estou grávida. Então eu orei e falei para Deus assim, Deus, se eu estiver grávida, ó, se eu quero ficar grávida, se eu estiver grávida agora, eu quero que seja assim, eu quero que a Eduarda tenha esse quarto, eu quero que as coisas aconteçam dessa forma. E eu tinha certeza que Deus tinha ouvido a minha oração. E aí eu fui para o hospital fazer os exames. Eu tinha sido curada do cisto, era vários cistos, e aí eu tinha certeza que eu estava grávida. Aí eu passei no ginecologista, ela me passou o exame de sangue, de urina e ultrassom. Aí eu passei num laboratório, fiz o de sangue, de urina e fui para fazer o ultrassom. Aí no ultrassom, deu que eu estava com um cisto do tamanho de uma laranja e não estava grávida. Naquele momento que eu ouvi isso, eu saí da sala e fui para o banheiro e comecei a chorar. Comecei a chorar, falei assim, Deus, eu tinha certeza que eu estava grávida, eu tinha certeza que o Senhor tinha ouvido a minha oração, eu tinha certeza que o Senhor ia fazer conforme tudo que eu te pedi. E aí chorava, 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 e eu ouvia a vozinha dele dizendo assim, você está grávida. E aí só que na hora do desespero, não dei atenção. Aí eu voltei para a médica, passei no laboratório, peguei os exames e fui e entreguei para ela. Aí ela abriu de urina, deu negativo mesmo, começou a me consolar, porque eu estava inconsolável, ela falava assim, mãezinha, calma, Luane, calma, porque mulher é assim mesmo, mulher é um poço de hormônio tal, mas a gente vai conseguir. E aí ela abriu o exame de sangue, e o exame de sangue deu positivo, bem baixinho, mas eu estava grávida. Aí ela falou assim, não, você está grávida sim, ó, o exame de sangue deu positivo, bem baixinho, a gente vai repetir isso daí a semana que vem. E aí, por 4 semanas, eu fiz esses 3 exames de novo, e só na 4ª semana que o ultrassom apareceu que eu estava grávida. Então, quando eu falei para Deus que minha filha ficava com o pai dela, com a minha irmã, ele falou assim que ele não tinha dado ela para eles, ele deu para mim porque foi eu que pedi. Eu orei muito por ela. E aí eu falei assim, mas Senhor, eu não estou conseguindo, o que eu vou fazer? E aí ele falou para mim assim, olha para frente. Quando eu olhei para frente, era de dia ainda, e estava um tempo nublado. Aquela avenida muito comprida, até onde podia ver, todos os faróis estavam verdes. E aquele verde de noite, sabe, que é bem fluorescente. E aí ele falou assim, só continua seguindo em frente, não para. Só que eu não conseguia. E aí eu fui até para Universal, aí fiquei lá no meio da multidão, porque eu não queria ser vista. E aí teve um dia que o pastor passou do meu lado e ele falou assim para mim assim que lá não era o meu lugar, que Deus tinha outras coisas para mim. Aí eu dei risada e continuei indo para a Universal. E aí teve um outro dia que ele me viu de novo e ele falou que queria falar comigo. Aí desse dia em diante eu não fui mais. Aí foi quando eu conheci o André, e ele era adventista, né? E aí comecemos um relacionamento, né, à distância, porque ele mora a 6 horas de São Paulo. E aí a gente começou nesses relacionamentos, só que ele também tinha passado por um trauma de traição, tudo. E ele acho que para o homem é muito mais difícil passar por isso, porque a masculinidade, sei lá, parece que não aceita e passa a desconfiar de todo mundo. Então eu, como morava aqui em São Paulo e ele estava lá, ele achava que eu ia trair ele também, mesmo eu tendo passado pelas mesmas situações. Ele não acreditou, né? Aí a gente André, ficava nesse idas e vindas, o terminava e voltava, André, terminava e voltava. o Oi? André, o André é adventista, né? Adventista. E aí o André é usado nesse momento de uma certa forma para te apresentar a igreja. Você É, procura a igreja adventista do 7º dia, começa a estudar a Bíblia, a Sheila assume o seu estudo bíblico, você conhece a sala 57, e aí entra nessa experiência da sala. Hoje, você encontrou de volta o caminho, esse caminho para ficar sólida na fé, você tem de novo essa alegria de levar o evangelho, sente a presença de Deus, se sente acompanhada por ele, filho? deu totalmente agora. Porque o que era mais importante para mim não era estar dentro da igreja assim, em si. Era voltar à intimidade com o Espírito Santo, voltar à intimidade de Deus, ouvir a voz dele, assim, porque eu ouvia a voz dele claramente. Eu amava fazer caminhada.
E nessas caminhadas eu ficava conversando com ele, eu ouvia ele me falar, a gente conversava muito, era muita intimidade, assim, sabe? Tudo que eu pedia para Deus, ele me dava, tudo. Minha irmã falava assim, eu tenho um monte de ciúme de você com Deus, porque, nossa, tudo que você pede para ele acontece, ele te dá. Vânia, E você oi, recuperou isso. Você recuperou isso hoje. Você tem de eu estou novo essa recuperando, experiência pastor. de Eu tô intimidade. cada dia eu estou mais perto, mais íntima, sabe? Eu sinto a presença dele, eu ouço a voz dele de novo. Eu tenho momentos assim, eu procuro momentos assim de experiência. Às vezes eu coloco o relógio para despertar de 2 em 2 horas para orar. E aí teve um dia que chegou assim às 18 horas, eu não sabia mais o que dizer para ele. E aí na minha sala, eu falei assim, Senhor, eu não sei mais nem o que dizer para o Senhor. Aí eu lembrei que ele saía às 16 horas, às 18 horas para caminhar, para encontrar com Adão. E aí eu falei assim, Senhor, vamos caminhar então pelo jardim, vamos conversar, vamos só bater papo, conversar. E aí eu fiquei perguntando para ele, aí, Senhor, o que você está achando da situação do mundo, com tudo isso que está acontecendo, né? Porque eu estava tão eufórica, tão feliz por ter recuperado isso, por ter voltado. E aí eu senti que Deus, aí ficou aquele vazio, aquele silêncio, sabe? Eu senti que Deus estava triste. E eu falei assim, eu tô achando que eu tô egoísta, porque eu tô tão feliz agora, porque eu fiquei, eu tô de volta, sabe? E o Senhor tá triste, né? Eu tô achando que eu tô egoísta. Ele disse assim que não é que ele não esteja feliz, é que eu tenho que me alegrar. E aí ele me deu a palavra que está em Colossenses, né? Alegrai-vos no Senhor. E ele disse que estava triste porque não é da vontade dele que essas coisas aconteçam com a gente, mas é necessário. E Glória- sabe, sabe uma coisa que me chamou muita atenção no seu testemunho? E eu quero tomar aqui e falar com os amigos que estão na sala agora. Quando ela fala do contato dela com Deus, perceba que ela diz assim, ó, a vozinha dele, a vozinha dele, a voz dele. Você acha que é possível? Olha só a experiência da Luane. Ela coloca 3 almofadas para conversar com Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Quando ela sai, ela ouve o Espírito dizer assim, saiu sem falar comigo? Vai sair sem se despedir? Me chama para conversar e sai sem despedir? Quando ela volta, as 3 almofadas estão deitadas no sofá. É o sinal de que eles estavam ali com ela. Você acha que isso realmente é possível? Você acha que Deus, em sua extensa tarefa de governar o universo, tem realmente tempo para deitar 3 almofadas e o sofá da sua casa? Você acha mesmo? Ei, eu não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida. Deus é assim, queridos. Deus, ele está nos chamando à intimidade. Vamos conversar aqui fora. Vamos falar sobre o mundo. Vamos falar sobre a minha filha. Vamos falar sobre o meu emprego. Vamos falar sobre os meus sentimentos. Vamos falar sobre o que eu faço, o que eu não deveria fazer. Vamos conversar. Vamos conversar. Eu queria, querido, minha querida que está me ouvindo aqui, que se você já creu e desacreditou, ou se você não crê ainda, eu queria que você entendesse. Deus está chamando você para a intimidade. Agora eu quero falar uma coisa para você. Criar uma imagem de Deus, que ele está no céu olhando assim, ó. E quando você erra, ele aponta o dedo e diz, você errou. Criaram uma imagem de Deus assim, para a gente. Queridos, Deus é santo. Sabe como é que é? Deus é santo. Eu não posso ter nada de leviandade na presença de Deus, sabe? Esse negócio de chamar Deus de você. E aí, meu amigão, tudo bem? Esse negócio não é isso que a gente está falando aqui. Mas Deus é Deus presente. Olha, Deus mandou construir um santuário, só porque ele queria estar no meio do povo.
Todo dia, na virada do sol, quando anoitecia no Éden, Jesus aparecia antes do pôr do sol para conversar com o casal, para andar com eles no jardim. Deus está nos chamando à intimidade. Olha lá no Novo Testamento, eu sou a videira, vós os ramos. Intimidade. Ele chega a dizer assim, ó, quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue não é digno do meu reino, não é digno de mim. Você quer uma imagem de intimidade mais violenta do que esta? Comendo a própria carne e bebendo do próprio sangue. Olha que imagem mais agressiva. É Deus chamando você para a intimidade. Deus tem que ser um Deus distante de nós, no sentido de que jamais conheceremos a Deus em sua plenitude. Não tem como, somos criatura. Mas Deus tem que estar presente em nós, numa intimidade tão grande que sem ela a gente não consegue respirar. O testemunho da Luane, a singeleza desse testemunho, né? Ela estava fora, afastada, em práticas que Deus não apoiava as práticas que ela estava fazendo. Mas ela se assenta e chama Deus para a conversa. Amigo, Deus vai aparecer. Deus não apareceu na tormenta, Deus não apareceu na chuva, no relâmpago, Deus apareceu no silêncio para Elias. Então, o que eu quero que você compreenda com esse testemunho singelo da entrega total, do recomeço dela, o discipulado da Sheila. Não batize as pessoas, não leve-as ao batismo e deixe-as lá. Crianças não se cuidam sozinhas. A singeleza da intimidade e com isso o desejo forte de missão. Olha a vida que eu ganhei, olha a vida que eu ganhei. Há quanto tempo você não celebra uma vida que você ganhou? Há quanto tempo você não celebra uma vida que você ganhou? Há quanto tempo você não apresenta para as pessoas, olha aqui, ó, esta é a vida que eu ganhei. Olha a felicidade nisso, Antônio. Há quanto tempo? Ou nós estamos acostumados e ansiosos a voltar ao templo, agora pós-pandemia, né? Essa fase mais aguda da pandemia, a gente vai voltar ao templo. Você tá querendo voltar ao templo para de novo assistir cultos, sermões, música. Será que é isso mesmo? Será que o resumo da ópera é essa? Ah, queridos, nós estamos muito próximos da volta de Jesus. Está na hora da gente assumir uma outra postura. Essa postura da intimidade. Então, eu quero convidar você. Faz igual a Luane. Pega 3 travesseiros e entra no confronto. Coloca 1, 2 e 3. E diz, vamos conversar? Vamos conversar? Vai para o seu quarto de guerra e diga, vamos conversar? E depois você me diz o que Deus vai te dizer. Sozinho você não vai ficar. Luane, eu queria agradecer a sua presença aqui hoje e dizer 4 coisas para você mais uma vez. Eu amo você. Eu preciso de você para ser feliz. Você é a parte visível de Deus. E eu creio mais em Deus porque você existe. Deus te abençoe ricamente. Amém. Pastor, eu quero dizer também 4 coisas para o Senhor. Eu amo demais o Senhor. Eu preciso muito, muito, muito do Senhor para ser feliz. O Senhor é a parte visível de Deus na minha, nas nossas vidas. E eu creio muito mais em Deus, de verdade. Porque o Senhor existe, o Senhor está aí. Você não sabe, você não tem noção. Às vezes o Senhor tem noção das pessoas que te falam, das pessoas que chegam. Eu te digo isso, da minha história, de outras histórias que o Senhor conhece, mas de muitas outras histórias que o Senhor não tem noção de como o Senhor impactou através dessa sala, desse movimento que o Senhor se dispôs para fazer, porque a ideia Deus dá, mas a gente aceita ou não. E o Senhor aceitou o desafio. Eu sei que na caminhada nem sempre é flores, mas eu sei que a recompensa sempre tem.
e que vale muito a pena trabalhar para Deus, vale muito a pena servir a esse Deus. E eu peço que vocês orem por mim para que esse desejo que eu tenho de continuar fazendo as coisas para Jesus nunca pague, mas que o Senhor venha me capacitar cada vez mais para fazer esse ID. Porque eu sei que não foi eu que escolhi ele, mas que ele que escolheu a mim e manifestou a graça dele em mim. Que lindo, que lindo, que lindo. Maravilhoso. Vamos para a rua hoje, vamos levar essa bênção para a vida de outras pessoas. Amém. Você é linda, filha. Obrigado, viu? Amém. Pelo seu testemunho. Obrigado, Sheila. Vamos ouvir uma música e vamos orar, agradecendo a Deus por tudo que Ele fez por nós aqui hoje. E você vai orar comigo para a gente terminar essa reunião, tá bom? Essa intimidade, a vozinha dele falando, ei, senta aqui, vamos conversar, estou precisando de ajuda. Ele faz o chamado para a intimidade. E é bom quando você experimenta isso. Chama Deus para a sua intimidade aí, querido. Chama o Senhor para sentar. Chama o Senhor para o confronto que o pastor Simei nos ensinou hoje. Para a batalha com Deus. Para a guerra com Ele. Está faltando isso. Está faltando você acreditar que Deus pode se assentar nas almofadas do seu sofá, que Deus pode virá-las dizendo, eu estive aqui, eu falei com você, estava presente aqui. Deus pode, Ele está ansioso por isso. Ele só quer que você acredite que para Ele, querido, não é problema nenhum que existam 7 bilhões de seres humanos. Nosso planeta é uma terrinha de nada. Uma terrinha de nada. E o zoom de Deus, eu não canso de dizer, o zoom de Deus tem uma janela só, amado. Terminando essa reunião, não faz outra coisa, não. Coloca 3 almofadinhas e diga assim, ó, vamos conversar? Senhor Deus e Pai, nós agradecemos por esta manhã, por tudo que aconteceu aqui nesta sala. Senhor, nos ajuda agora a trilharmos um caminho poderoso até a vigília de Elias, no dia 6 de agosto. Que nosso dia seja um dia de intimidade contigo, ao ponto de conversarmos, Jesus, contigo sobre tudo. O Senhor é o nosso Salvador, é com o Senhor que nós devemos conversar, é com o Senhor que devemos buscar nossa intimidade, o Senhor é o nosso exemplo. Que a gente gaste tempo em intimidade ao ponto de sermos tão íntimos que não haja assunto que a gente não converse contigo. Devemos entender, ó Deus, a tua grandeza e a tua dimensão, porque o Senhor é um Deus tremendamente poderoso e, ao mesmo tempo, esse Deus tão presente. E é bom saber disso. Abençoa a Luane, a Sheila. Amém. Abençoa esse testemunho singelo de dependência, de intimidade, de desejo de salvar almas, de alegria pelo retorno. E talvez eu esteja falando com alguém que precisa retornar hoje para a fé. Abençoa, Senhor, essas pessoas. A mim, batiza-nos com teu Espírito e que o nosso dia hoje seja de intimidade profunda com Jesus, ao ponto de refletir a imagem dele. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. De provações vou enfrentar. Eita, glória a Deus, meu amigo. Como é que você está se sentindo? Preparado para a batalha?